eu vim aqui falar sobre uma relação entre aquilo que eu falo, né, de posicionamento, de imagem, de estratégia, e o que isso tem a ver com aquele pastor mirim que tá em alta aí, o Miguel Oliveira, e um conteúdo que o João Mena colocou. O que a gente vê, eu não tenho nada de opinar sobre se é verdadeiro, se não é. Eu sou cristã, então, assim, quem sou eu para julgar alguma pessoa diante daquilo que ela tá fazendo? Qual é a motivação dela? Não conheço. Acredito que Deus fala de inúmeras formas e não serei eu que vou julgá-lo, né? Por se ele tá fazendo um teatro, se ele tá se apresentando, se ele tá usando o nome de Deus. Eu, enquanto cristã, entendo que eu preciso guardar essa pessoa e orar, porque se de fato, assim, houver algo por trás disso, somente ele e os responsáveis por ele é que terão que prestar conta diante de Deus. Então, meu assunto não é sobre a parte religiosa, mas é sobre a postura e comunicação. O João Mena correlacionou isso, né? O João Mena ele fala muito sobre a questão do posicionamento, e eu quero trazer aqui, até para um vídeo que eu coloquei, até para um carrossel que eu coloquei aqui no perfil, que é o seguinte: muitas vezes a gente não entende que tudo em nós comunica. E que tem pessoas hoje na internet com autoestima baixa, que não sabem muitos conteúdos, que têm medo dos enfrentamentos, se vitimizam, não gostam de ouvir determinados assuntos e que acabam trazendo essas coisas como se fosse um ponto de vista forte e se escondem atrás de uma armadura de pessoas bem posicionadas, pessoas que têm uma autoridade, porque a gente consegue usar das estratégias de imagem para gerar mais autoridade, ou trazer mais delicadeza, ou gerar uma empatia, gerar um afeto, ou então para gerar mesmo assim um poder. A gente vê isso acontecendo em todas as esferas da nossa vida e isso a gente não pode ignorar. Isso é um fato consumado. Então, o que nós precisamos entender? Qual é a mensagem que nós desejamos passar, o quanto de conteúdo nós temos para passar e qual será a nossa posição diante do que nós queremos. Por quê? Porque hoje em dia na internet, gente, existem pessoas que utilizam dessa estratégia, que gastam, investem dinheiro para que eles possam ter total conhecimento a respeito disso, e pessoas muito boas não sabem por que ficam para trás. Tudo que nós fazemos comunica e nós estamos aí para posicionar em todas as esferas. A gente consegue vender mais, a gente consegue gerar mais autoridade, tudo isso como estratégia de imagem, uma estratégia de toda a comunicação que nós podemos gerar, principalmente a imagética, porque aqui na internet nós vemos muito, né, dessa comunicação, que você se atrai por aquilo que você vê. Então, verdadeiro ou não, o Miguel tem conseguido fazer coisas que muitas pessoas não têm conseguido fazer, que é se posicionar com autoridade diante daquilo que ele se propôs a fazer. Seja bom, seja ruim, seja com conhecimento ou sem conhecimento, o que a gente mais vê aqui dentro são pessoas agindo da mesma maneira. Pessoas muitas vezes que são inseguras, com autoestima baixa, que nem possuem tanto conhecimento assim, que desejam fugir de determinados assuntos, se blindando atrás de uma autoridade que muitas vezes ela não é real, né? Ela não é palpável, são pessoas que simplesmente não querem tocar nesses lados. E elas estão se posicionando assim, gerando autoridade, credibilidade e até mesmo gerando um novo posicionamento mental, às vezes, das pessoas. Muitas vezes, quantas vezes, né? Muitas não. Quantas vezes você aí já não mudou a sua posição a respeito de alguém, a respeito de determinado tema, simplesmente porque você viu um assunto aqui no Instagram, alguém que parecia dotado de autoridade ou que estava assim numa prateleira lotada de livros, algo que gerasse muita credibilidade para aquela pessoa, uma vestimenta, né, um pouco mais social, um pouco mais bem posicionada, uma iluminação toda lúdica, assim, para trazer toda essa esfera, ou uma pessoa que falasse com muito fervor, uma pessoa que falasse com rispidez e autoridade, com um corte de cabelo muito reto, assim, né, que traz essa sensação também de poder, de empoderamento, de uma pessoa que é sábia, estruturada, que sabe o que tá fazendo. Quantas vezes você já acabou não mudando seu posicionamento, o que você pensava, as suas ideias, pelo que você viu, pelo que você percebeu imaginaticamente e colocou e deu crédito a essa pessoa? E quantas vezes não tem sido você a pessoa que tem deixado o dinheiro na mesa, deixado passar despercebido a sua postura, o seu posicionamento, porque você ainda não encontrou uma estratégia ideal, não só para se vestir, mas também para comunicar aquilo que você deseja comunicar. Eu ouvi, né, recentemente, nessa semana mesmo, uma cliente minha falando assim: olha, se ninguém até hoje te falou que a imagem importa, eu tô aqui pra falar que isso é 100% verdade. E ela contou uma experiência sobre o trabalho dela, onde pessoas que ela tava se vestindo simples não respeitavam ela no cargo dela, que era um cargo um pouco mais de autoridade, e simplesmente o fato dela ter mudado a posição dela de vestimenta mudou o olhar das pessoas a respeito dela e sobre a credibilidade dela. Então, se você ainda é essa pessoa que não acredita nisso, pode passar a acreditar, porque isso não vai retroagir. Cada vez mais, a nossa postura, a nossa conduta vai contar mais e mais para as próximas gerações. E se você quer saber mais, só deixa aqui um eu quero, que eu vou te chamar e a gente faz um acompanhamento todo perfeito e pensado para você.